Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje você vai aprender sobre o User Manager. O User Manager é uma feature que a MikroTik disponibiliza para a gente para podermos transformar nossas router boards em servidores RAIDs. E o vídeo de hoje ele também é bastante prático, isso porque a gente vai pegar o que aprendemos nas aulas do Capsman, que se você não sabe o que é Capsman, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, mas basicamente também é pegar router boards e transformá-las em controladoras wireless para access points MikroTik. A gente vai pegar o que vimos nessa aula de Capsman e integrar hoje na aula de User Manager. E o projetinho que a gente vai fazer hoje ele é bastante legal, isso porque a gente vai pegar a Morcego Telecom, que é a operadora que a gente simula aqui no canal, para poder atender um hotel da região serrana aqui do Espírito Santo. Isso é um ambiente muito comum se você trabalha em um provedor de internet regional, porque essas regiões mais afastadas dos grandes centros ou das capitais, elas geralmente não são muito rentáveis para as operadoras tradicionais, como o Vivo, a Algar, a Oi, a TIM. Muitas vezes não é rentável para elas criar uma infraestrutura para atender essas regiões, porque não é o público que elas querem atender. Então os provedores de internet, eles geralmente comem essa fatia do mercado, principalmente porque são regiões que são menores, então tem uma população muito menor do que em regiões de grandes cidades, e você consegue ter uma rentabilidade legal para você que é uma empresa de provedor de internet. Isso com certeza faz diferença no seu caixa no final do mês. Então a ideia aqui é simular esse ambiente, onde a gente monta uma infraestrutura, seja ela de rádio ou fibra ótica, para atender esses clientes como hotéis, farmácias, restaurantes que ficam nessas regiões mais remotas. E são uns clientes bastante importantes porque eles pagam muito bem. E eu acredito que você, como provedor de internet, não necessariamente precisa ficar vendendo só internet para esses tipos de clientes. Você pode agregar outros serviços para tornar o seu produto final muito mais rentável do que só vender internet para ele. Por exemplo, para esses tipos de clientes, como hotéis e restaurantes, você pode fornecer o serviço de conectividade wireless. Você pode projetar a rede wireless de um hotel ou de um restaurante e cobrar todo final de mês, por exemplo, um ticket dele para suportar essa rede. Ou você pode fazer uma parceria com ele para poder divulgar o nome da sua empresa. Ou mesmo você ter algum evento, alguma feira que acontece bastante nesses locais que são mais afastados, como roças ou cidades de interiores, que você pode cobrar para fornecer a conectividade wireless de um evento, de uma festa da cidade, que são outros serviços que você pode fornecer para o seu cliente final. E são serviços que agregam bastante valor ao seu produto. E chega de enrolação e vamos botar a mão na massa. A ideia do vídeo de hoje é que a nossa Morcego Telecom conseguiu fechar um contrato de conectividade de internet com o hotel e também suportar a rede wireless dele. A gente vai projetar a rede wireless dele e vai suportar ela ao longo dos meses, cobrando um ticket no final do mês desse hotel. Beleza? Então, a gente tem alguns requisitos de projeto que a gente precisa levantar para poder atender essa rede wireless do hotel. Primeiro, eu queria ressaltar que eu estou ignorando todas as questões de posicionamento de access points, parâmetros de RF, essas coisas, porque eles vão ser foco de outro vídeo. A ideia aqui é apenas mostrar as configurações do ponto de vista de controladora, de access point, de servidores de autenticação, essas coisas. Parâmetros de RF, parâmetros de projeto para rede wireless, vamos abordar em outros vídeos. Colocado isso, vamos começar a atender os requisitos que a gente vai ver na aula de hoje. O primeiro requisito que a gente tem que ver é o controle remoto e centralizado dos access points MikroTiks que vão ficar lá no hotel. Então, se você viu meu último vídeo de Capsman, você sabe muito bem que dá para implementar ele aqui na nossa topologia. Ações como troca de SSID, upgrade de versão ou troca de canais de access points podem ser feitas todas de forma centralizada pelo Capsman. Então, se você tiver 50, 100 access points ou até mesmo 20, vão ser feito tudo isso através do Capsman. Imagina você ir em 50 access points um por um, porque o dono do hotel quer trocar o SSID da rede durante o final de semana e voltar lá na segunda-feira. Então você vai ter que ir um por um, trocar todos os SSIDs. Na segunda-feira você volta e troca todo um por um manualmente.
Essas ações se tornam muito mais simples através do Capsman, que vai ser o primeiro requisito que a gente vai levantar hoje. Outro ponto que a gente tem que se preocupar é a autenticação do cliente, e é aí que entra o User Manager na aula de hoje. Os nossos usuários que são clientes do hotel vão receber um usuário e uma senha no momento do check-in do hotel. No momento do check-in, o funcionário do hotel vai passar para ele um usuário e senha que ele vai utilizar para conectar na rede wireless. O usuário, então, ele vai ver o SSID da rede sem senha alguma, bastando somente ele clicar lá e vai abrir uma página de hotspot para ele, onde ele vai colocar aquele usuário e senha que o funcionário do hotel passou para ele acessar. Colocado aquele usuário, ele vai autenticar, se for bem sucedida, ele vai navegar a internet normalmente. Vou mostrar agora a topologia que a gente vai trabalhar hoje. Essa aqui é a rede da Morcego Telecom. Eu tenho um switch core aqui que ele também é um MikroTik. Ele faz a conexão do User Manager e o Capsman. Todas essas conexões são em Layer 3, então tudo roteado aqui. A gente tem um roteador de borda que está fornecendo internet para nosso ISP Morcego Telecom. E aqui embaixo eu coloquei um roteador também MikroTik, é claro, que ele vai ser o roteador do hotel e também vai ser o hotspot gateway dele, vai ser o servidor hotspot desse hotel. Essa conexão entre o Hotspot Gateway e o nosso Switch Core, ela pode ser feita via fibra, se você estiver atendendo via fibra nessa região, ou também via rádio, depende de como você está levando a infraestrutura de telecom lá para esse hotel. Eu fiz aqui via P2P, um link ponto a ponto entre eles, mas você pode também entregar via um servidor PPoE, você pode dar um PPPoE para esse roteador que fica lá no hotel, então depende de como você está fazendo na sua rede. Eu estou fazendo aqui via P2P, mas não interessa para o resultado final. Aqui embaixo eu coloquei um CAP, ou um Controller de Access Point da MikroTik. Ele é um Access Point da MikroTik e a gente vai controlá-lo via Capsman remotamente, que está lá no nosso data center da Morcego Telecom. Então a gente vai fazer todo o controle de SSID, troca de canal, upgrade de versão, tudo via Capsman, e os usuários que vão se conectar nesses Access Points vão se autenticar via User Manager. Eles vão solicitar o Hotspot Gateway e o Hotspot Gateway vai trabalhar com o User Manager a cada permissão de usuário. Então o usuário solicita o hotspot trabalha com o User Manager para verificar se esse usuário ele é permitido ou não a usar essa rede. E o User Manager ele é um servidor Radius propriamente dito. Através dele a gente consegue o Authentication, o Authorization e o Account, que é o AAA para os nossos clientes. É claro, ele não é um servidor Radius parrudo igual aqueles que você contrata de algumas empresas. Ele é um servidor Radius bastante simples, até porque ele é voltado para você atender uma certa quantidade limitada de usuários, uma quantidade pequena de usuários. Ele não vai servir para uma operação que tem 15 mil clientes, 20 mil clientes. Ele vai servir para uma operação pequena, com 200, 100 clientes, ou até mesmo um pouco mais, dependendo de como que você trabalhar ele, as configurações dele. Ou até mesmo aonde você colocar ele talvez numa RB mais potente. Eu estou usando no vídeo de hoje uma RB 750, mas é claro que você for atender um hotel, você não vai utilizar uma RB 750. Você tem que respeitar as limitações de hardware da plataforma que você está trabalhando. Você pode trabalhar com ele dentro de um servidor virtualizado, emular um router OS dentro de uma VM, ou comprar uma RB mais robusta para poder atender esse hotel ou a hotéis que você atende. Então vai depender muito da sua necessidade e o que você tem disponível. O que você tem disponível que eu estou falando é orçamento. A gente sabe que dentro de provedor de internet o orçamento não é ilimitado, o orçamento é bem contadinho, então a gente pode utilizar essas features que o MikroTik utiliza para muitas vezes não precisar gastar com alguns tipos de coisas que não são necessárias ainda, ok? Mas que vão se tornar necessárias ao longo do seu crescimento como provedor. Voltando aqui na topologia, o nosso servidor User Manager ele tem o endereço IP 10.10.126.2. Esse vai ser o endereço IP que a gente vai utilizar para gerenciar ele, acessar ele. Ele tem como gateway o Switch Core, que é o 10.10.126.1.
A nossa controladora, o Capsman, ela tem o endereço IP 192.168.15.3. O gateway para a internet dela vai ser o roteador da borda aqui, que é o 192.168.15.1. Só que o gateway dela para alcançar os nossos access points vai ser o switch core, que é o 92.168.15.2. Ok? Aqui embaixo, no nosso hotspot gateway, eu fechei um P2P com endereço IP 10.127.2 no lado do hotel e no lado do switch core 10.10.127.1. Então o 127.2 vai ser a nossa interface de gerência. A gente poderia levantar uma loopback aqui, rodar um ASPF, vai depender do jeito que você tem na sua rede. Mas nesse caso aqui eu não queria dificultar tanto e nem queria fazer muita configuração. A gente vai acessar a gerência do Hotspot Gateway através do 127.2 mesmo. Já dentro do hotel, a gente vai ter uma simulação de uma rede LAN aqui mesmo. A gente pode colocar um switch aqui e distribuir os access points aqui embaixo no switch, passar as VLANs e levantar até o roteador. Aqui eu só estou colocando um access point, sem switch, sem nada, mas é só para simplificar mesmo. Mas é claro, se você for realmente atender um hotel, você vai precisar sim colocar um switch dentro da rede, você vai precisar de configurar algumas VLANs, fazer um planejamento de VLAN para poder segmentar por tráfego. Por exemplo, os hóspedes que são normais vão ficar na VLAN 10, os hóspedes VIPs vão ficar na VLAN 20, os funcionários do hotel vão ficar na VLAN 30 e assim sucessivamente. Em um projeto pequeno, por exemplo, você pode colocar todos os access points dentro de uma mesma VLAN de gerência. Mas se você tiver um projeto maior, você pode segmentar por áreas e do jeito que você quiser. Mas eu sempre recomendo você fazer essa segmentação de VLAN, porque o seu projeto ele fica muito mais fácil de escalar e também muito melhor desenhado. Eu vou mostrar para vocês os nossos equipamentos de hoje. Eu tenho o User Manager aqui, vocês podem dar uma olhadinha nele. Eu não tenho nenhuma configuração de endereço IP ou mesmo de autenticação, nem nada. Eu só coloquei nele um hostname e habilitei o Roamon para poder acessar ele sem endereço IP. A mesma coisa vai ser o nosso Hotspot Gateway. Eu só coloquei um hostname e habilitei o Roamon para poder acessar ele remotamente sem endereço IP. A nossa controladora do Capsman ela já está configurada das configurações que a gente fez naquele vídeo anterior. Você pode dar uma conferida novamente e parar o que você está fazendo aqui nesse vídeo, ir lá, conferir e voltar aqui. Mas ela já tem algumas configurações. Vamos começar aqui no User Manager. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma VLAN. Essa VLAN que a gente vai criar é a VLAN 600. Que vai ser a VLAN que a gente vai atribuir o endereço IP que a gente colocou lá na topologia. Então, VLAN 600, 10.10.126.2/24 e eu vou atribuir esse endereço IP na VLAN 600. Vou colocar uma rota default apontando para o nosso switch core, que é o 10.10.126.1. E provavelmente o meu computador já tem conectividade com o User Manager 126.2. Ok. Agora vamos para o Hotspot Gateway, onde a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos levantar uma VLAN, só que essa vai ser a VLAN 700. E vamos atribuir o endereço IP nessa VLAN 127.2/24. Vamos colocar uma rota apontando para o switch core. E eu provavelmente também tenho conectividade com o Hotspot Gateway. Ok. Eu vou abrir a interface web dele, que é a interface que a gente usa para fazer as configurações propriamente ditas no User Manager. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como que a gente instala o User Manager na Routerboard. A gente vai vir aqui no site da MikroTik, na aba de Software, Downloads.
Aqui embaixo a gente vai ver o hardware que a gente está trabalhando. Eu, no meu caso, estou trabalhando com uma RB750. Então vou procurar aqui RB7 e vou fazer o download dessas versões de software aqui para o hardware que eu estou trabalhando. Eu posso fazer o download do main package e do extra package, que é o que a gente vai precisar. O main package que vai atualizar a versão atual que a gente está na nossa router board. E o extra package são funcionalidades extras que a MikroTik disponibiliza de forma separada para você colocar dentro do seu hardware. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vocês podem ver que tem filtros diferentes, como o LoRa, o LTE, MPLS, IPv6 e aqui embaixo o User Manager. Então, se a gente quiser habilitar o User Manager dentro do nosso router board, a gente precisa copiar esse arquivo aqui, jogar ele para dentro da nossa router board e fazer um reboot dela para fazer com que essas alterações tenham efeito. Então, somente assim a gente habilita o User Manager dentro da nossa MikroTik. Para acessar o User Manager, a gente precisa colocar o endereço IP dela e /userman. Como o endereço IP que a gente configurou lá foi o 10.10.126.2, a gente coloca esse IP /userman. A senha padrão é admin sem senha, assim como o MikroTik mesmo, e essa é a interface gráfica do User Manager. Aqui a gente consegue fazer algumas configurações bem legais. A primeira que a gente vai fazer é configuração de profiles, onde a gente vai definir os profiles de cada hóspede, ou de hóspedes que vão acessar a rede do hotel. Então vou clicar aqui em mais. Vou criar um profile chamado Profile Hóspedes Create. Aqui em Profile Hóspedes, eu posso colocar nome de usuário. Você pode entender isso depois. Eu vou colocar aqui, ó, hóspedes, traço. A validade vai ser a validade do acesso daquele usuário. Geralmente eu coloco em 5 dias. Porque, por exemplo, um final de semana prolongado, você dá esse acesso de 5 dias para o usuário lá e depois expira aquele login sem que você criou para ele. Vai definir muito do tempo que o usuário vai ficar dentro do seu hotel. Vai começar no primeiro login. Esse price aqui eu vou colocar 00, mas é porque você consegue integrar o User Manager com ferramentas de pagamento como PayPal, esse tipo de coisa. Se você estiver fazendo esse serviço para um shopping center, por exemplo, ou para um aeroporto, onde você precisa cobrar pelo acesso à internet, você pode interligar também com uma plataforma de pagamento. Então, como o hotel geralmente ele coloca o custo da internet, desse serviço dentro da estadia que ele cobra para você, ele não cobra em geral esse serviço de internet que ele está fornecendo. Isso porque ele está cobrando de você, lógico, através da estadia. A gente vai salvar o profile aqui. E a gente vai adicionar uma limitação. Essas limitações são referentes ao consumo que o usuário tem acesso. Por exemplo, a gente vai definir uma banda para usuários de 1 mega. Então aqui, limitations, hóspedes, para fazer referência. A gente não vai limitar a quantidade de download que ele pode fazer, de upload nem nada, a gente vai definir somente a quantidade de transferência de dados, a gente vai definir a banda que é permitido. Se ele quiser fazer um download, ele não vai passar, por exemplo, de 1 mega, a gente pode definir 5, a quantidade que você quiser definir por os usuários. A gente vai definir aqui em adicionar, adicionando as limitações. Vamos voltar aqui em Profile e associar essa limitação que a gente criou agora com o Profile Hóspedes que a gente criou anteriormente. A gente poderia criar diretamente aqui, ó, New Limit, mas eu prefiro fazer assim que fica mais organizado. Então a gente adiciona a limitação e salva o profile novamente. A gente pode adicionar também um profile para hóspedes VIPs. Então basta a gente clicar aqui, criar um novo profile, hóspedes VIPs, profile hóspedes VIP e atribuir ele novos limites de banda, uma banda maior do que os hóspedes normais. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é em New Limitation
é colocar um limite de dias e de horário que o usuário pode acessar. Como em hotéis, geralmente você tem acesso a 24 horas, não tem esse tipo de limitação, eu sempre deixei aqui de segunda a sexta de 00 a 23h59, para o usuário ter limite de acesso a todo o tempo que ele quiser. Agora, a gente vai fazer uma configuração de usuários para o nosso hotel. Você pode fazer essa configuração em lots, que é aqui em batch, ou one, criar apenas um usuário. Eu vou criar em lots para exemplificar. Você pode vir aqui, criar 10 usuários. Eu vou chamar esses usuários de hóspedes e vou dar um traço que ele vai gerar essa quantidade de usuários automaticamente para mim. Eu posso colocar aqui o password ser o mesmo do usuário. Isso vai depender muito do jeito que você quer trabalhar. Shared users. Você pode compartilhar essa senha aqui com alguns dispositivos. Como alguém que está se hospedando no hotel vai em família, ou tem mais de um acesso via internet, ele tem o celular, ele tem o notebook, ele tem o tablet, compensa você colocar aqui que ele tem acesso com esse mesmo usuário, dividido isso em 5 dispositivos, por exemplo. Aqui em wireless eu não quero que ele acesse por alguma senha. E aqui embaixo eu só vou colocar hóspede para definir. A gente adiciona aqui e ele vai gerar para a gente automaticamente 10 usuários. Você pode utilizar isso daqui e até gerar um voucher, olha só. Você pode vir aqui, ó, voucher. Você pode gerar até 10, generate. E ele aqui gera um voucher para você simplesmente recortar e entregar para o hóspede. Isso também está em inglês, você pode ver que está em inglês aqui, mas a Microtik disponibiliza alguns templates para você até traduzir para o português. Ou mesmo quiser criar em português e inglês, isso vai definir do hotel que você está atuando. Mas o que importa aqui é que você pode gerar esses voucherzinhos, não precisa ou copia e cola e entrega para o hóspede anotado mesmo, ou só recorta e entrega na mão do hóspede esse voucher aqui. O User Manager também permite você gerar um Excel, um CSV file aqui para gerar um Excel. Vamos dar uma entrada aqui, ó. Ele mostra, ó, ele criou o mesmo usuário e a senha, que foi o que a gente pediu. No atual profile que ele está associado, o profile hóspedes, ele tem um limite, ó, de 1 mega. Aqui, ó, tá compartilhando com 5 usuários que ele pode definir para a família dele, entregar para a família dele ou até para os dispositivos que ele está carregando para o hotel. Em wireless a gente não tem nada, Private Information hóspedes, e a gente simplesmente salva aqui se a gente precisar de fazer alguma alteração. As configurações no User Manager estão basicamente terminadas, a gente só vai adicionar o nosso Hotspot Gateway aqui. Então todo hotel que você adicionar mais um Hotspot Gateway, um servidor hotspot lá, você tem que vir aqui e adicioná-lo no User Manager. A gente vai colocar o endereço IP dele, que é o 10.10.127.2. Aqui o endereço IP, me desculpa. E aqui a gente vai definir o nome. Então, Hotspot Gateway, Hotspot, Hotel 01. A gente vai definir uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É claro que você não vai usar essa dentro de um ambiente de produção. Você pode setar aqui os logs de tudo que os logs bem-sucedidos, as falhas. Vou colocar aqui bem-sucedidos só para a gente ver, os accounts. Aqui a gente não vai definir nada e apenas adicionar. E agora a gente finalizou as configurações do User Manager propriamente dito. A gente não vai fazer mais nenhuma configuração, pelo menos aqui no User Manager. O que eu queria mostrar para vocês é algumas opções que a gente vai trabalhar mais a fundo ainda nesse vídeo e outras não. Por exemplo, em Settings, você pode definir aqui melhorar a interface visual dos usuários de login. Aqui a gente pode definir aqueles sistemas de pagamento, as linguagens que a gente está trabalhando. A Microtik disponibiliza algumas linguagens fora o inglês. Eu acredito que o português está até disponibilizada já. Aqui embaixo mostra alguns logs que foram bem sucedidos, outros falhos. Em Sessions, os históricos das sessões. Aqui embaixo mostra as sessões ativas e aqui os usuários ativos.
Aqui são os usuários que a gente criou, né? E aqui embaixo são os usuários que estão ativos neste momento. A gente vai ver um pouco mais das visualizações ainda esse vídeo ainda. Vamos dar uma olhada aqui então no lado do cliente, que é o nosso Hotspot Gateway, que a gente vai fazer umas configurações nele. Primeira coisa que eu vou configurar são as VLANs. Primeiro eu vou levantar uma VLAN 500 dentro da Ether 2, que é aonde o meu Access Point ele está conectado. Então VLAN 500, Ether 2, e essa VLAN 500 faz referência ao fluxo dos nossos usuários. Todos os usuários vão passar pelo fluxo da VLAN 500. Já para a VLAN de gerência dos nossos Access Point, eu poderia criar aqui uma VLAN 99 de gerência ou VLAN 199, o número que eu quiser. Só que como o meu Access Point está conectado diretamente ao meu Hotspot Gateway, eu não vou configurar uma VLAN para subir a gerência dele, eu vou configurar na interface mesmo. A gente vai vir aqui em IP e vamos configurar um endereço dos IPs para a nossa topologia no lado do cliente aqui, que é o hotel. Dentro da VLAN 500, que vai ficar os nossos clientes, eu vou atribuir o endereço IP 10.10.125.1/24. Nossos usuários vão se conectar à rede através dessa faixa de endereçamento IP. Já para os nossos Access Points, a gerência dele vai ficar na Ethernet 2 sem VLAN nenhuma. Se a gente tivesse um switch com mais Access Point, valeria a pena a gente passar uma VLAN 199 para atribuir como VLAN de gerência e configurar o IP dentro dela. Como o meu Access Point está diretamente conectado, eu não vou usar VLAN para fazer esse gerenciamento dos nossos Access Points. O endereço IP dele vai ficar na faixa 199, então 10.10.199.1 na Ethernet 2 e não na VLAN da Ethernet 2. Beleza. Agora eu vou configurar um DHCP Server. Isso porque a gente vai precisar de atribuir endereçamento IP para os nossos Access Points. E é sempre recomendável você fazer essa atribuição de Access Points via servidor DHCP. Eu vou configurar esse servidor dentro do nosso Hotspot Gateway, porque em geral, dentro de um hotel, o dono de um hotel não vai querer comprar outro servidor só para você colocar um servidor DHCP dedicado, muito menos tem gente capacitada, na maioria dos casos, para poder trabalhar dentro dessa infraestrutura. Então a gente pode criar um servidor DHCP dentro da nossa RB MikroTik e deixar ela ali mesmo só para atribuir endereçamento IP para os clientes do hotel. Então a gente vai vir aqui em IP Pool, IP Pool, e vamos criar um pool para o nosso servidor DHCP de gerência dos Access Points. Então Pool DHCP, que vai de 10.10.199.10 até 10.10.199.254. Ok. Vamos aqui em servidor DHCP, IP DHCP Server. Vamos criar um servidor DHCP. Server DHCP na Ethernet 2, sem tag de VLAN, já que a gente vai configurar a gerência dos nossos Access Point agora. Address Pool, Pool DHCP. Ok. Vamos configurar o list 10.10.199.0/24. O gateway da nossa rede de gerência vai ser o 10.10.991 e ela é uma /24. Eu não vou atribuir o DNS no nosso servidor, porque esse servidor vai servir somente para a gente atribuir endereço IP para os nossos Access Points que vão ficar lá no hotel. Feitas essas configurações, a gente vai partir para as configurações de hotspot. No hotspot, o MikroTik tem um hotspot bastante completo, só que exigiriam somente um vídeo para explicar cada passo que o hotspot faz, quando a gente vem aqui em Hotspot Setup. Eu vou vir aqui em Hotspot Setup para fazer essas configurações mais facilmente, mas tem como você também configurar manualmente.
A MikroTik ela disponibiliza essa opção de você fazer esse setup com apenas clicando em alguns botões de Next e Next. Por exemplo, ó, Hotspot Interface. Qual é a interface que a gente vai habilitar esse hotspot? Vai ser na VLAN 500, que vai ser a VLAN de fluxo dos nossos usuários. Então, Next. Qual que é o endereço IP de gateway deles? Vai ser o 10.10.125.1, que foi o endereço IP que a gente setou aqui na interface. 10.10.125.1. Se a gente habilitar essa função de Masquerade, ele vai criar um NAT para essa rede que a gente está criando aqui. Só que eu não faço isso, eu prefiro criar lá no final, eu mesmo manualmente fazer essa configuração. Então eu vou deixar desmarcado. Vou clicar em Next de novo. Aqui está o nosso pool de hotspot, que vai de 10.10.125.2 até 10.10.125.254. Vai ser a faixa de endereços IP que nossos clientes e usuários vão receber. Eu posso modificar aqui, mas eu vou deixar assim. Aqui você pode importar ou não um certificado, a opção. Como eu não tenho nenhum certificado aqui para colocar na nossa página, eu vou colocar em None. Não tem nenhum servidor SMTP. O DNS que os nossos clientes vão receber, eu coloquei o do Google mesmo, mas se você tiver um DNS interno, você pode configurar aqui também. O DNS Name é o nome de domínio que você quer colocar. Quando o usuário clicar lá no site, vai aparecer esse nome de domínio. Eu coloquei hotspotlab.com. E a gente finaliza as configurações do hotspot. Esse hotspot que a MikroTik disponibiliza é bastante completo e exigiria esse vídeo inteiro só para explicar o passo a passo aqui que ele faz. Por exemplo, ó, o hotspot que a MikroTik cria, ele já atribui para a gente um DHCP Server. Ó. DHCP Server na VLAN 500. Ele já automaticamente já cria para a gente poder atribuir endereços para os nossos usuários. Outra coisa que ele cria é algumas regras de redirecionamento. Ó. IP Firewall, aqui em NAT Filter Rules, o próprio hotspot ele seta algumas configurações para fazer o redirecionamento de página no momento que o cliente vai tentar fazer o acesso à rede. Outro ponto importante aqui também do hotspot é essas páginas aqui. Aqui ele hospeda algumas páginas HTML. Ó. Você pode ver aqui que a gente tem algumas páginazinhas HTML de login, logout, que você pode configurar de acordo com a sua empresa. Se você tiver algum programador dentro da sua empresa, você pode pedir ele para fazer essas modificações, ou mesmo contratar um freelancer de programação HTML para fazer essas modificações para você atender o seu cliente. Ok? Como não é o intuito do vídeo, a gente não vai abordar esse assunto agora. Para finalizar o hotspot aqui, a gente clica em Server Profile. Aqui na aba Radius, ó, vai abrir em General, Radius, você seleciona Use Radius. E agora resta a gente configurar ainda no Hotspot Gateway, aqui em Radius. Dentro das configurações de Radius, a gente vai adicionar aqui. Vamos marcar a opção de Hotspot. Em Address, a gente seta o endereço IP do servidor Radius, que no caso é o User Manager. Ele tem o endereço IP 10.10.126.2. Em Secret, a gente define a senha que a gente colocou anteriormente, que é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É claro, dentro de um ambiente de produção, você não vai usar essa senha. Aqui em Source Address, somente para garantir, eu vou colocar o endereço IP da interface do nosso Hotspot Gateway, que é o 127.2. E finalizamos as configurações de Radius. Por último, a gente vai colocar também um NAT para os nossos clientes aqui do hotel. Então eu vou vir aqui em NAT e vou criar um Masquerade aqui para ele. Então Source Address 10.10.125.0/24 Action Masquerade. Só um NATzinho básico para a gente acabar. Pronto, finalizamos as configurações no Hotspot Gateway. Agora a gente vai partir para o Capsman para fazer as configurações no lado da controladora. Se você está bem familiarizado, aqui no Capsman, a gente vinha aqui na aba de Capsman,
onde a gente tinha as opções de Configurations, Channels, Data Path, Security Config, que a gente abordou mais aprofundado naquele vídeo do Capsman. Aqui eu vou passar um pouco batido em relação a ele. Eu vou começar nas configurações de Data Path, que é onde a gente define o L2 para nossas configurações de Capsman. Como lá no lado do cliente a gente definiu que a VLAN de usuário vai ser a VLAN 500, que a gente vai colocar um SSID nessa VLAN, a gente vai atribuir essa VLAN 500 aqui. Então, VLAN 500, hotel. A gente não vai mexer em nada, ARP habilitado, local Ford e client to client Ford, a gente já falou no último vídeo. A gente só vai mudar aqui a tag de VLAN. Vou colocar um comentário nela para ficar mais bonitinho. Então, VLAN hotel, só para documentar. Em Channels a gente não configura nada, vamos deixar os channels que a gente já habilitou naquela aula. Em Security Config a gente não vai definir nenhuma senha pré-definida para entregar para os nossos clientes, porque o Wi-Fi vai ficar aberto, então o usuário vai ver o Wi-Fi em aberto e vai utilizar a senha e o usuário que o nosso funcionário do hotel deu para ele no momento do check-in. Não vai ter nenhuma senha pré-definida para ele poder colocar essa senha e acessar o Wi-Fi. A gente vai vir aqui em Configurations e vai fazer um copy do que a gente já tem, só para ficar mais fácil. Em Security, como eu já falei, a gente não habilita nada, então desabilita essa opção. Data Path, que é as configurações de Layer 2 lá do Capsman, a gente vai definir VLAN 500, que é do hotel. Rates, a gente não definiu nada. Channels, eu vou colocar o canal 1 mesmo, de 2.4. E aqui em Wireless, vamos dar um nome para essas configurações. Então, config ap hotel. O SSID, eu vou colocar o hotel 01, mas você pode definir como o nome do hotel ou uma data comemorativa, você pode mudar por aqui mesmo. Vamos dar um OK. Só colocar um comentário. Config hotel. E na aba de provisionamento, a gente define as configurações para os Access Points. Eu vou copiar aqui também. Aqui em IP Address Range, a gente define a faixa de endereços IP dos nossos Access Points. Como a gente só tem naquele hotel os Access Points dentro da faixa 10.10.199.024, que é a faixa de gerência dos nossos Access Points, a gente coloca aqui 10.10.199.0/24. Create Dynamic Enable, que é para definir as configurações automaticamente. E aqui a Master Configuration a gente config ap hotel, que é o que a gente acabou de criar anteriormente. Beleza. Finalizamos as configurações do Capsman aqui no lado da controladora. Vamos dar uma olhadinha se o nosso Access Point já pegou o endereço IP. Então, ó, vamos voltar no Hotspot. Lease. Nosso Access Point já pegou o endereço IP, ó, BRVIX Wi-Fi AP001. Ele está com o endereço IP 10.10.199.99. Provavelmente a gente já vai conseguir ver ele aqui na nossa controladora. Se a gente olhar lá no Access Point, eu vou abrir ele aqui. Eu não fiz nenhuma configuração diferente do que eu fiz na última aula. Eu só criei uma bridge, né? E coloquei a interface Ethernet 1, que é a interface de uplink do Access Point, dentro dessa bridge. Vim nas opções de Wireless e configurei o CAP, assim como a gente fez na última aula. Não fiz nenhuma configuração além do que a gente já viu. Beleza, se a gente vir aqui na controladora, ele já está conectado no nosso Access Point e as configurações deles já estão feitas. Então a gente vai vir aqui, selecionar o Access Point que a gente acabou de criar e fazer um Provision. Esse Provision vai fazer o provisionamento das configurações que a gente definiu para o Access Point 1. E ele já recebeu essas configurações aqui.
Vou pegar agora então o meu celular para a gente testar para ver se essas configurações realmente estão funcionando. Eu vou colocar o vídeo aqui do lado da tela para vocês acompanharem o meu acesso pelo celular. Vocês podem ver que eu pego o SSID do hotel, abre uma página web para a gente pode colocar o usuário e senha que a gente recebeu lá no check-in. Colocado esse usuário e senha, a gente vai ter acesso à internet, já que ele já está autenticado. Eu posso entrar aqui no User Manager para a gente ver essas conexões acontecendo. Aqui em Users, só para identificar para vocês aqui, eu usei esse usuário, o hóspede-NKWWF3. Se a gente entrar aqui em Sessions, a gente vai ver essa conexão do usuário, ó. Username hóspede-NKWWF3, a hora que esse usuário conectou, há quanto tempo que ele está de uptime nessa sessão, a quantidade de download, upload que ele fez e aqui o seu MAC address. Vocês podem ver uma coisa que é bastante interessante para vocês se ligarem, é no horário. Se vocês olharem o horário aqui embaixo, é 00:38, enquanto aqui o horário está com 3:37. Isso porque está 3 horas adiantada. Uma dica para vocês é sempre garantir que o NTP esteja habilitado em todos esses equipamentos aqui, de modo que eles sempre tenham a mesma hora para fazer com que esses dados sejam o mais reais possível, tá? Eu não vou fazer isso porque esse tá exemplo só de demonstração, mas é bom você se atentar a esse detalhe aqui, mais por questão de documentação mesmo, ter o horário certinho que ele saiu, o horário certinho que ele entrou, esse tipo de coisa. Aqui embaixo são as sessões ativas, né, que mostra a mesma coisa das sessions aqui em cima, e aqui os usuários ativos. A gente tem esse usuário ativo que é o hóspede NKWWF3, que sou eu mesmo. Bom, em relação ao User Manager, galera, é isso que eu tinha para passar. Vocês viram que as configurações são bastante simples, não tem nada de bicho de 7 cabeças para você configurar aqui. Você implementa isso e você às vezes consegue ganhar até dinheiro, aumentar o seu ticket médio num atendimento de uma empresa, como um hotel ou como um restaurante, simplesmente porque você está agregando mais serviços ao produto que você está entregando para ele. Bom, galera, o que eu tinha para passar nesse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos para todo mundo saber desse conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês, que dá bastante trabalho. Coloca aqui embaixo algum comentário se você não entendeu alguma coisa que eu não falei, se deixei passar alguma coisa que a gente vai responder o mais rápido possível. Se inscreve no canal e é nóis!